Oiê, eu sou a Ana e esse é meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um Stage Vlog. Mais um dia lutando pelo meu sonho e fazendo as coisas acontecerem através do estudo para conseguir conquistar a minha vaga na faculdade no final do ano. E eu preciso admitir, esse último mês foi um mês muito pesado em relação aos estudos. Eu estava me sentindo muito cansada, muito exausta, estava tudo muito repetitivo. E isso é engraçado porque eu sou uma pessoa apaixonada por rotina. Então, eu amo acordar cedo, abrir a minha janela, pegar a luz do dia, arrumar minha cama, fazer meu skincare, meu devocional, escovar os dentes, tomar meu café da manhã, enfim, todas essas coisas e seguindo uma rotinazinha que eu sempre falo da importância. Só que às vezes a gente fica um pouco cansado, de todo dia fazer a mesma coisa, não porque não é mais interessante, ou então, ai, cansei da rotina. Às vezes a questão está no nosso próprio pensamento, sabe? Em alimentar pensamentos que não são muito positivos. E por conta da ansiedade, eu acabo fazendo muito isso em relação a assuntos de estudar e vestibular, porque é um processo muito exaustivo, né? E aí acabou que eu me sinto um pouco desgastada. E para dar uma variada e voltar a me conectar com os estudos, eu fui estudar em um lugar diferente para dar uma variada. Isso é uma ideia muito legal, porque às vezes a gente acha que tá cansado da rotina, mas se, por exemplo, mudar só uma coisinha para quem tem uma rotina fixa, né? Se mudar só uma coisinha simples, mas que seja um pouquinho diferente, já dá uma aliviada naquela sensação de pressão, sabe? Acaba que tudo isso tem muito a ver com a constância e com a disciplina, que é uma coisa que eu sempre comento lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, é @AnaLimaStuds. E assim, quando você quer conquistar bons resultados e está focando no longo prazo, que é uma coisa incrível e que eu valorizo muito, é importante que você encontre a constância e tenha disciplina para fazer a mesma coisa todos os dias. E acaba que é um assunto que fica meio repetitivo na sua vida, porque é justamente fazer todos os dias a mesma coisa. E é aquilo que eu falei, se você alimentar pensamentos negativos ou então colocar muita pressão em cima de você, vai acabar que esse processo vai se tornar muito exaustivo. E a gente tem que tentar ao máximo evitar esse tipo de coisa, porque a rotina em si já é muito pesada. Mas se você consegue contornar essa situação e, por exemplo, fazer o que eu falei, ai, tô me sentindo muito pressionada em relação aos estudos. E ao invés de estudar no meu quarto hoje, eu vou estudar na sala. Encontra um momento tranquilo dentro da sua casa para mudar o ambiente. Isso já ajuda bastante. Então, encontrar essas pequenas fugas quando você se sentir muito cansado, para não ficar procrastinando e desistir, que acabou que foi uma coisa que eu tava fazendo, sabe? Eu tava procrastinando muito para estudar, ao invés de estudar, eu ficava no celular. Isso é uma coisa terrível. Eu chegava no final do dia e eu ficava super chateada por não ter estudado tudo que eu tinha que ter estudado, ou então por ficar inventando desculpas, sabe? E a sensação no final do dia de dever cumprido, quando você faz tudo que você se propôs a fazer, é mil vezes melhor e mais satisfatória do que a sensação de não ter conseguido fazer aquilo que você se propôs, justamente por você mesmo estar se impedindo, sabe? Aqui surge também uma reflexão que eu acho super importante, porque como eu falei, eu acabo colocando muita pressão em cima de mim nesse período da minha vida que já é muito difícil por si só, mas eu também acabo ficando com a sensação de que se eu não fizer tudo aquilo que eu me proponho a fazer, o dia não
deu certo, não foi produtivo, não foi bom e eu fico triste. Por exemplo, se eu não conseguir acordar no meu horário de acordar todos os dias, eu acordei um pouco mais tarde, se eu não conseguir ir pra academia, se eu não conseguir beber os meus 2 litros de água, que é uma meta muito importante pra mim, se eu não conseguir seguir a minha dieta, se eu não conseguir estudar tudo e se eu não conseguir ser presente no Instagram e aqui no YouTube, que é um trabalho pra mim. Se eu não conseguir manter esses pilares todos os dias da minha vida, eu acabo me sentindo muito mal. Mas é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, principalmente eu, e eu tô usando esse momento como um desabafo mesmo, para poder refletir sobre isso e entender como eu preciso mudar, porque assim, nem todos os dias da nossa vida nós vamos ser 100%. E tá tudo bem, porque tem dias e dias, tem dias que são muito bons e você consegue fazer tudo, e no dia seguinte você também consegue fazer tudo, só que aí no dia seguinte, no outro dia seguinte, acontece algum imprevisto que te impede de fazer uma dessas coisas que são essenciais para você na sua rotina. E isso não pode te tirar do eixo, porque acaba te afetando. E é justamente o que eu falei, não é todos os dias que você vai ser 100% e tá tudo bem. Porque a constância, ela não é necessariamente só fazer as mesmas coisas todos os dias, mas é também você voltar a fazer essas coisas se você se perder no meio do caminho. E esse é o ponto aqui, essa é a chave, essa é a parte que a gente tem que manter. Então, por exemplo, se você tem a meta de ler 10 páginas por dia e você ficou uma semana sem ler porque foi uma semana muito corrida em relação aos estudos, não se sinta mal. A questão é o que você vai fazer para voltar para o seu hábito de leitura. Ou então o famoso caso de quem faz dieta, eu furei a minha dieta e agora? Não vale mais a pena voltar, eu já comi um doce. Cara, super vale a pena você voltar, porque se você continuar não fazendo aquilo que você quer fazer e que você sabe que vai te trazer resultados, que é uma coisa boa pra você, que te faz se sentir bem, te faz se sentir vivo e que você tá sendo produtivo, quanto mais evitar, pior você vai ficar. A sensação vai ser muito ruim no fim do dia de falar, nossa, eu tô procrastinando muito em relação a isso que me faz muito bem. A questão é, só volta, não pensa muito, só vai. É a mesma coisa para ir pra academia de manhã, assim que você acorda. Ou então, quando você quer levantar cedo, mas você não consegue. Assim que você acorda, se você para e fica pensando muito, ai, será que eu levanto? Ai, mas eu ainda tenho 20 minutos para dormir. Você acaba criando desculpas para se convencer a não fazer aquilo que você tinha falado que ia fazer. Mas se você não pensar muito, você só acordar e deixar o celular longe da cama e ter que levantar para desligar e refletir. Eu já tô em pé, por que não seguir adiante e começar o meu dia agora? Fica muito mais fácil, sabe? Mas a gente acaba se convencendo a não fazer aquilo que nos faz bem e vai deixando as coisas seguirem assim, o que torna tudo pior, porque quando você tenta voltar, você acha que não tem mais tempo para voltar, sendo que tem sim. O melhor momento para fazer alguma coisa era ontem, mas se você não começou ontem, você ainda tem o hoje para tentar. Então, por que não começar agora? Por que você vai deixar para depois? Por que você vai esperar a segunda-feira começar, ou então um novo mês, ou então um novo ano? Sabe, não existe tempo perfeito ou momento perfeito. Existe você criar o seu tempo perfeito e o seu momento perfeito. Isso pode começar 8 horas da noite para você criar uma rotina. Então, 8 horas da noite você já se arruma, já pega um livro, já deita na sua cama e se prepara para dormir para acordar cedo no dia seguinte. Você não precisa esperar às 5 horas da manhã do dia seguinte para fazer as coisas acontecerem. No momento que você pensar e falar, ok, eu vou fazer, você tem que começar a fazer. Isso é uma reflexão pra mim também, porque às vezes eu fico procrastinando e desistindo das coisas só porque alguma coisinha deu errada e eu acho que é o fim do mundo e já acabou. Só que não acabou, ainda tem tempo pra tudo. Vamos aproveitar as oportunidades enquanto nós ainda estamos vivos e com saúde.
que o assunto tá mais nessa vibe de como manter a constância, como fazer as coisas quando você tá se sentindo cansado, então acha que não dá mais tempo. Outra coisa que eu acho legal inserir na rotina são pequenos hábitos diários que te façam se sentir bem consigo mesmo e que ao mesmo tempo seja um momento de distração. Eu sei que a nossa rotina é extremamente corrida e por muitas vezes é muito difícil fazer aquelas coisinhas que a gente gosta ou então a gente acaba se desleixando, sabe? Como altos cuidados, ter um momentinho ali pra você fazer o seu skincare, pra você dar uma relaxada. Eu sei que acaba acontecendo isso, mas é por isso que eu sou tão fã da organização e do planejamento, porque quando você se organiza, você consegue encontrar tempo para fazer muita coisa que você quer fazer. E se você seguir o planejamento certinho, super dá certo. Então, inserir esses pequenos hábitos, que eu gosto de chamar lá no Instagram de pequenos grandes hábitos, é muito importante. E quais seriam esses hábitos? No meu caso, por exemplo, de manhã, eu sou uma pessoa muito matutina, eu gosto muito de manhãs. É um momento muito importante para mim, é por isso que eu gosto de acordar cedo. É, a Ana de 10 anos de idade jamais falaria isso, mas eu gosto muito de acordar cedo, ver o sol nascendo, o céu da manhã é a coisa mais linda e eu gosto disso. E eu gosto de inserir alguns hábitos para começar o meu dia bem e sei lá, mais positiva, sabe? Então, por exemplo, eu gosto de acordar e deixar a minha cama arrumada. Isso é um hábito inegociável para mim, porque eu estudo no meu quarto. Então, se eu acordar e simplesmente deixar a minha cama bagunçada, eu não vou conseguir me concentrar. E eu acho que assim, arrumar a cama é um dos hábitos mais fáceis que existe na vida, né? Então, se você não arruma a sua cama, cara, começa a arrumar a sua cama, por favor. E outra coisa é fazer o devocional. Esse ano eu me encontrei muito com Deus e consegui criar toda essa relação que é muito importante para mim e que eu estou conseguindo construir de uma forma mais natural, nada muito forçado, igual quando eu era pequena, sabe? E tem sido muito incrível. E todos os dias fazer o devocional, estudar um pouco sobre isso, me faz começar o dia muito bem. E, inclusive, eu até conversei sobre isso com algumas seguidoras lá no Instagram, porque eu sempre posto que eu fiz o meu devocional todo dia, né? Só pra dar aquele checkzinho. E eu comentei com elas que quando eu deixo de fazer o meu devocional, eu sinto que os meus estudos não fluem tão bem. Eu deixo a ansiedade vencer, o medo vencer. Mas todos os dias que eu faço meu devocional, eu faço a minha oração e tenho a minha conexão com Deus, eu consigo encontrar paz para fazer aquilo que muitas vezes me dá medo, sabe? É como se eu tivesse uma segurança. E isso é uma coisa muito importante para mim que transformou toda a minha rotina e todo o meu dia a dia. Eu me sinto muito mais forte para começar o dia. E é por isso que eu gosto de fazer de manhã, assim que eu acordo, na paz. E outra coisa que também é essencial para mim e que atualmente eu não abro mão mais é fazer o skincare. Porque era uma coisa que eu tinha abandonado antes e eu via os resultados claramente, sabe? A minha pele tava muito feia, eu me sentia muito mal comigo mesma. E ter um momento para me cuidar, para passar protetor solar, para passar um creme. Enfim, me arrumar de verdade para começar o dia faz com que eu me sinta mais confiante e preparada para enfrentar o que vai vir naquele dia. Então, ter esses momentos de autocuidado são muito importantes. Por exemplo, no final de semana, sempre que eu tenho um tempo, eu vou fazer as minhas unhas. E acaba que esse é um momento de descontração para mim, porque enquanto eu faço as minhas unhas, eu assisto alguma série, deixo passando e vou me cuidando, sabe? É como se eu tivesse. Não, eu estou cuidando de mim, é justamente esse o ponto. Eu estou cuidando de mim, assistindo alguma série que eu gosto, ou provavelmente uma sitcom pra dar risada. E é um momento que me deixa muito feliz, de conexão comigo mesma, sabe? E por mais curto que ele seja, e talvez nem aconteça com frequência, porque nem sempre eu tenho tempo livre, é um momento que me deixa muito feliz. E, enfim, esses momentos pequenos de autocuidado a gente acaba abandonando às vezes, mas eles são importantes para você se sentir confiante
e construir uma relação consigo mesma, que é uma coisa que eu estou em busca desde os meus 18 anos, porque antigamente eu era, assim, a minha maior inimiga, sabe? E ter isso na minha rotina me faz muito bem e é uma coisa que eu super recomendo. E outra coisa que é muito boa pra mim e que eu também vivo falando lá no Instagram é tomar café da manhã. Mas tomar um café da manhã de verdade, preparar ele com carinho, sentar na mesa e comer assim, prestando atenção no que eu tô fazendo, não só comer por comer enquanto eu mexo no celular ou então comer andando pra fazer outra coisa porque eu tô atrasada. E de novo, é por isso que eu gosto de acordar cedo, porque aí eu tenho mais tempo de fazer as coisas que eu quero com calma. Então eu preparo todos os dias o meu café da manhã, coloco um pãozinho, preparo o meu café, tomo ele e como uma frutinha. E tudo isso com muita calma e com muito carinho e muito zelo. E parece bobo, e meio tipo, nossa, sério, tomar café da manhã. Mas assim, quando você começa a perceber que às vezes você faz as coisas desligado ou só tá ali no automático fazendo por fazer e você se liga e faz as coisas prestando atenção e se dedicando de fato àquele momento, você consegue encontrar paz. E é isso que falta para as pessoas que têm uma rotina muito corrida, encontrar paz. E nem sempre é possível justamente pela questão de não ter muito tempo. Então, quando você dedica um tempo, por mais curto que seja, para essas pequenas coisas, você consegue encontrar a paz e se sente relaxado, principalmente se você encontra isso no período da manhã, que é quando você está começando o seu dia. Mas ter esses outros momentos ao longo do dia também são essenciais, né? Porque fazem as coisas fluírem mais naturalmente e você consegue relaxar a sua cabeça. Sim, esses são os principais hábitos de relaxamento, barra autocuidado, barra distração, que não podem faltar na minha rotina de jeito nenhum. E depois, conforme o meu tempo do dia e os conteúdos que eu tenho para estudar e a quantidade de trabalhos que eu tenho para entregar, eu vou inserindo outras coisas, como por exemplo a academia, que eu tô tentando manter mais constância do que antes. E é uma das melhores coisas treinar. Eu acho isso muito engraçado, porque quando eu tava no ensino médio, a pior aula para mim era a aula de educação física. Se eu pudesse falar que eu estava doente para não participar, eu falava. Eu odiava a aula de educação física, eu nunca gostei. Ai, sério, era um pesadelo pra mim. E agora eu gosto de praticar o esporte da musculação. É uma coisa muito interessante pra mim. Eu adoro puxar ferro na academia e tem sido uma experiência muito gostosa e muito prazerosa. Eu lembro que quando eu comecei a academia, eu tava com o pensamento de, nossa, eu preciso ter resultados rápido, eu preciso fazer isso daqui funcionar. E obviamente não fiz funcionar, né? Porque eu já comecei com o pensamento errado. E agora que eu tô nesse processo de me reencontrar e fazer coisas por gostar e não para me sentir pressionada, eu consigo ir pra academia só pra falar, olha, é aqui que eu vou sair endorfinada e vou liberar toda a minha ansiedade e assim, só foco no que eu tô fazendo ali no momento, eu não fico pensando muito adiante, né? Porque ansioso tem disso, eu preciso estar pensando e planejando para daqui 50 anos para tudo sair sobre o controle. Obviamente não sai, né? Então eu tento evitar isso para não ficar mais ansiosa. Enquanto eu tô ali, é justamente o momento de relaxar, de focar no exercício que eu tô fazendo, na execução e pronto. Se tornar uma coisa divertida e prazerosa para mim. E é justamente esse o ponto que eu tô tentando trazer aqui. Se você encontra esses hábitos e essas experiências que te façam bem e que não te façam se sentir pressionado e nem que você precisa ter o melhor resultado, ser a melhor pessoa dali, você consegue encontrar um equilíbrio na rotina, por mais corrida que ela seja. E quando você encontra também um tempo para poder fazer isso com calma, né? Mas às vezes nem sempre é possível fazer isso com calma, mas você faz da forma que é possível e vai apreciando do mesmo jeito. E isso torna a jornada muito mais leve do que seria se não tivesse essas coisas, esses momentos de distração. Acabei de chegar em casa, eu estou cansada.
Mas foi super gostoso. Foi ideia da minha psicóloga estudar fora, assim, porque eu contei que nessas últimas semanas eu tava muito cansada de estudar e tava procrastinando bastante, sabe? Então, por exemplo, quando chegava algum conteúdo difícil, alguma matéria que eu não gostava, eu ficava enrolando muito pra estudar. E aí pegava o celular, saía pra fazer uma coisa. E eu comentei pra ela numa sessão e ela falou: por que você não vai estudar fora? Porque assim você fica distante das coisas que estão te atrapalhando e até mesmo das coisas que você se atrapalha, sabe? Porque vai estar num ambiente diferente. E eu fiz isso e foi muito gostoso. Me senti, sei lá, mais conectada com os estudos do que. É que eu tava meio desconectada mesmo. E, enfim, consegui ser produtiva, mas eu ainda tenho alguns conteúdos pra estudar, só que eu vou estudar agora sim, paz, sem gravar vídeo. E é isso, mas antes eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho e aí eu volto a estudar. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e compartilhar com alguém que precisa de uma motivação.